pessoal. Vamos desenferrujar, né? Fazia tempo que eu não... Estava desde outubro sem fazer palestra, devido à correria profissional. Mas voltamos aí, em 2026, primeira palestra. E aí quando o Cristiano me chamou no WhatsApp, pediu o tema, assim, né? Eu disse: palestra sempre é primeiro pro palestrante, né? Sempre. Eu lembro de uma época, tinha meus 25, eu acho, 25, 26 anos, há uns 5, 6 anos atrás. Eu fazia uma média de 4 palestras por semana. Assim. Rodava o estado fazendo palestras. E aí eu brincava com o pessoal, né? Vocês ouvem uma palestra minha por mês, né? Eu ouço 16, né? A palestra, ela sempre é um estudo, né? Do orador que está aqui na frente, que estuda, que pensa, que organiza. Mas ela primeiramente é pra gente, né? E aí eu escolhi um tema que me é muito caro, né? Que é uma coisa em que posso assim dizer uma batalha diária minha, né? Que é a ansiedade. Eu sou um cara muito agitado, embora quando eu estou aqui na frente não pareça, né? Posso transparecer uma certa serenidade e tal, mas eu no dia a dia eu sou uma pessoa muito agitada, uma rotina de no mínimo 14 horas de trabalho por dia, então a minha vida é uma vida que tende à ansiedade, naturalmente. A gente vive num mundo muito ansioso, né? A gente tem hoje mais acesso à informação e conhecimento do que o Einstein tinha. Pode parecer bizarro, né? Mas é verdade. O conhecimento que está à nossa disposição e a quantidade de informação que chega até nós todos os dias, num único dia, é mais informação e conhecimento de que esteve disposto a Alexandre o Grande a vida inteira. Só para a gente ter uma escala, né? E é por isso que a gente vive na época onde a gente tem mais problemas de saúde mental, né? Se tiver algum psicólogo, um psiquiatra que pode respaldar o que eu estou falando, não estou tirando coisas da minha cabeça, estou tirando dados da Organização Mundial de Saúde. Cada vez mais a gente tem pessoas com problemas de depressão, ansiedade e toda a gama de problemas psicológicos que a ciência humana consegue descrever. E tudo isso é reflexo da sociedade em que a gente se encontra hoje, né? Muitas telas, o nosso dia que tem as mesmas 24 horas que tinha das pessoas que viveram há 500 anos atrás, é um dia muito mais longo, né? Então, a gente viveu como humanidade num período em que a gente acordava quando o sol acordava e encerrava todas as atividades. Quando não tinha mais o sol, não tínhamos mais luz. A primeira tecnologia que quebrou isso foi a energia elétrica, né? O mundo passou até 24 horas. Só para a gente entender uma simples coisa, se a humanidade hoje ficar 24 horas sem energia, digamos que aconteça um apagão mundial e a gente fique 24 horas sem energia, a nossa sociedade, como nós conhecemos, se corrompe. A economia corrompe, os hospitais corrompem, tudo. A nossa sociedade se desfaz. Então, assim, a gente vive num mundo ansioso. E a gente é levado a viver vidas ansiosas. Então, a gente está sempre no amanhã, sempre no depois. O que eu tenho que fazer? E aí, quando a gente vê fevereiro,
Passar um pouquinho, quando a gente viu, a gente está pulando festa de São João, pulando fogueira, né? É assim, parece que a vida está agitada. E aí quando eu precisei passar para o Cristiano a temática, me veio no meu coração uma passagem. A passagem está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele nada mais é do que a continuação do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, né? Estão lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O capítulo 6 é o desdobramento desses ensinamentos. E ele fala exatamente assim. Acompanhem comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Se fosse na igreja católica agora, nós tínhamos o livrinho, né, para acompanhar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nós vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais, e sabe tudo o que necessitais. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus, tá, pessoal? Então, para a gente contextualizar, toda vez que a gente fala de evangelho, é Jesus falando. E aí a gente precisa contextualizar o cenário, né? Porque numa leitura fútil e rasa, a gente pode dizer assim: Jesus está dizendo que eu não preciso trabalhar. E Deus vai prover, que Ele dá comida para as aves do céu, faz os lírios do campo nascer, então eu vou aqui viver de energia, de luz, de amor. Vamos lá, pessoal. Não sejamos rasos com Jesus, assim como Ele não foi conosco. Vamos entender em profundidade o que Ele está querendo falar. Jesus está falando aqui de prioridade. Prioridade. Quando Jesus usa a palavra ansiedade no texto bíblico, é a ansiedade na nossa língua portuguesa. Lá nos escritos originais do Evangelho, o Evangelho de Mateus é escrito em hebraico, porque Mateus era um cobrador de impostos, falava essa linguagem. Ele escreve então a palavra merinao no lugar de ansiedade. O que significa essa palavra merinao? Significa mente dividida. Então toda vez que Jesus quer dizer assim, não andeis inquietos, não andeis ansiosos, Ele está dizendo, não andeis com a mente dividida. É uma questão de prisma. E quando Jesus vai usar o exemplo dos lírios do campo, Ele diz: os lírios do campo não tecem, não fiam, estão ali por estar. E mesmo assim, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto eles. Por quê? Porque o lírio é uma flor bonita, é uma planta bonita.
Só que é uma planta extremamente efêmera, que nasce do nada e assim também desaparece. E Salomão é tido por muitos como o homem mais rico da história, o homem que acumulou as maiores riquezas, maior poder na sua época. Então Jesus está dizendo, olha, os lírios estão ali seguindo o fluxo natural das coisas, de maneira sutil, sublime, efêmera e transitória. E mesmo assim tem mais esplendor que Salomão em toda a sua glória. E Jesus aprofunda dizendo que as aves do céu também são alimentadas, também são cuidadas, também são zeladas. Jesus não está dizendo para a gente, pessoal, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, é só ficar esperando que a providência divina vai agir em teu favor. Não, ele está falando sobre prioridade, sobre acessarmos o fluxo natural das coisas, o fluxo natural do universo. É não termos a nossa mente dividida, é colocarmos o reino à frente das outras coisas. Ele fala, coloqueis o reino antes de tudo, e todo o resto lhe será dado. Quando eu coloco o reino antes das outras prioridades, das prioridades materiais, as outras coisas são organizadas e fluem na minha direção. Não é raro a gente encontrar alguém que estava numa vida um pouco mais desgarrada das questões espirituais, das questões religiosas, assim, né? Mas eu tenho um amigo meu que ele usa uma expressão muito boa, assim, né? O fulano está apartado de Deus. Né? E é uma expressão legal, porque assim, Deus não se aparta de nós, né? Mas nós às vezes nos apartamos dele. E ele usa essa expressão assim, não, fulano está apartado de Deus. E não é raro a gente ouvir pessoas que estão vivendo essa situação, então apartados de Deus, e que resolvem dar uma luz assim, diz, hoje eu vou lá tomar um passe. Eu recebo mensagens direto assim, de uma pessoa muito aleatória. Ô Gui, que horas é mesmo lá o horário do centro? Às vezes é quinta-feira, não tem nenhum centro espírita na quinta-feira, né? Mas, cara, é sábado, terça ou quarta, tu te decide. Ou então a pessoa, do nada, influenciado por algum amigo, ou por um conhecido, ou porque viu um vídeo na internet, resolve ir numa igreja. E a partir daquele momento, a pessoa começa a relatar, depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou, eu prosperei, eu organizei a minha vida familiar, a minha vida profissional, a vida com meus filhos. São milhares de relatos assim. E não é coincidência. Né? E tem uma expressão que os nossos irmãos evangélicos usam muito, que eu acho brilhante, e que a gente não usa muito porque ela soa estranha para o espiritismo, que é a palavra conversão. Né? Então assim, o fulano se converteu. Só que pensemos nessa palavra, na etimologia da palavra. Tá? Vamos pensar lá nas leis de trânsito. O que é uma conversão? É quando tu está indo no caminho e tu faz uma conversão à direita ou à esquerda e muda de caminho. Então quando a gente usa essa palavra para falar sobre religião, o fulano se converteu. Ele converteu a direção da vida dele, que era uma direção X, ele converteu essa direção na direção de Jesus. E a partir daquilo ali as pessoas dizem, nossa, a minha vida fluiu assim. Eu conheço centenas de casos de pessoas que conheceram o espiritismo quando tinham 30, 40, 50 anos, que elas falam assim, a minha vida é uma antes e depois. Isso não é coincidência. Deus não joga dados com o universo, como diria o Einstein. Isso faz sentido. Uma vez que eu coloco a espiritualidade, as coisas do reino, do mundo espiritual, quando eu coloco Deus como prioridade, como propósito da minha vida, todas as coisas fluem. O Haroldo Dutra Dias, conhecidíssimo palestrante espírita, ele tem uma frase, ele diz assim, quando a gente olha a vida com um olhar de compreensão,
toda vida muda sem que nada se altere. Quando eu coloco Jesus no meu coração e como centro da minha vida, todas as coisas se organizam e se orquestram sem que nada se altere. Às vezes tu está afundado na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida com os teus filhos, com o teu parceiro, com os teus amigos. E aí tu para, respira, faz uma oração, te conecta com Deus, te conecta com a espiritualidade, te conecta com os ensinos do Evangelho e parece que a vida flui. Tu não mudou o pai, não mudou a mãe, não mudou os filhos, não mudou a esposa, não mudou o local de trabalho. Não mudou nada ao teu redor, mas tudo parece que se orquestrou. Não é coincidência. Quando eu acesso o fluxo natural do universo, que emana de Deus, eu acesso também ao fluxo natural das coisas, como as coisas devem ser. Não que a vida tenha um caminho só, mas ela tem um caminho que flui, e um caminho em que eu preciso fazer força. Semana passada eu postei um vídeo no meu Instagram em que eu falava uma frase de um outro palestrante espírita, esse muito próximo a mim, Junei Teixeira, lá de Torres. E o Junei repete para nós, desde que nós éramos crianças, na evangelização, ele diz: o universo se autorregula. E aconteceu uma situação na minha vida profissional em que eu tinha um problema para resolver. Tinha um problema multifacetado. E aí a gente... Talvez essa seja a grande diferença da vida infantil para a vida adulta, né? Na vida infantil a gente é preto ou branco, né? Eu tô certo, tu tá errado, é o amigo, o inimigo, né? É meio que esporte, assim, né? E quando a gente atinge a fase adulta, pelo menos a gente deveria entender que a vida não é preto e branco. A vida é uma grande escala de cinza, né? Em que existem diversos prismas numa situação em que nem sempre eu estou certo em tudo, às vezes estou certo em partes. E eu estava num desses momentos profissionais conflitantes, que eu como gestor, como líder, tinha que tomar uma decisão pelo bem da equipe, pelo bem do time, pelo bem da empresa, mas ao mesmo tempo isso ia gerar um problema para uma pessoa, para um indivíduo. Então eu estava num dilema. E no final do ano, conversando com o meu sócio, não, cara, a gente precisa resolver isso aí. Eu disse, cara, vamos deixar fluir, vamos deixar acontecer, vamos deixar, eu usei a expressão que os mais antigos usam, né? Vamos deixar as melancias se ajeitarem na carroça. E agora em janeiro, sem que a gente fizesse um grande movimento, as coisas se ajeitaram, as coisas se equilibraram, o time se organizou, o indivíduo encontrou o seu caminho, sem que a gente precisasse ter que necessariamente agir de uma maneira um pouco mais assertiva. E aí me veio essa frase do Junei na cabeça: o universo se autorregula. Tudo se encaixa. Quando a gente consegue escutar o som que a vida faz, a gente vai perceber que é um som de uma água se nivelando, encontrando o seu balanço, encontrando o seu nível. Tudo em algum ponto se autorregula. Tudo em algum ponto se organiza. Às vezes com dor, às vezes com choro, às vezes com alegria e às vezes só deixando as coisas se ajeitarem. E entender o que Jesus quer dizer com a cada dia basta o seu mal é entender que nós não vamos conseguir exercer poder e controle sobre a vida. Eu, há uns 3 anos atrás, tive um momento muito difícil da minha vida em que a minha ansiedade estava no teto, assim, saindo pela... E foi um momento difícil, assim, em que eu precisei aprender algumas coisas. E alguns exercícios de autocontrole. Então hoje, toda vez que eu sinto alguma coisa saindo do controle das minhas mãos, eu faço um exercício muito simples.
eu começo a pensar em coisas gigantescas. E gigantescas no sentido físico, tá? Eu trabalho com isso, eu sou arquiteto, né, pessoal? Então, eu sou um cara das coisas físicas, das coisas materiais, do campo das ideias. Então, toda vez que a coisa sai do controle, eu começo a pensar assim, ó. Eu penso no Everest, aí eu penso nos oceanos, aí eu penso assim, a gente vive em 15% do solo da Terra. E esse solo é menos de 40% do planeta, o resto é água. Então assim, ó, a gente não é nada. Tá tudo bem. Se eu falhar hoje, o mundo vai continuar girando. Se essa casa fechar amanhã, o espiritismo não vai acabar. E olha a loucura. Vem comigo na escala. Se cair um meteoro em Capão Novo essa madrugada, nós vamos lamentar muito, nós vamos sofrer, vamos chorar, mas a vida vai continuar. São exercícios de escala que me ajudam a voltar para minha insignificância. E aí é preciso muita humildade para a gente entender isso e entender que sermos pequenos e insignificantes no universo não quer dizer que não somos importantes. Quer dizer só que o universo é muito maior que nós. Embora às vezes a gente ache que o mundo gira ao nosso redor. Então, a contribuição que o Espiritismo tem a dar para um mundo tão materialista é a de que nós não somos nada. Nós não somos nada. Você sabe o que ia acontecer se eu não viesse dar a palestra hoje? Deu uma louca no Guilherme. Guilherme, a rebelde hoje, não vai. Não ia ter palestra? A casa ia fechar as portas, hoje não tem sessão porque o palestrante não veio. Não. Dona Dorotia ia fazer a palestra, Diniz ia fazer a palestra. Todo mundo ia dizer assim, bom, o Guilherme é um irresponsável, mas a vida ia seguir. Porque tudo segue o seu curso. A vida é um grande rio invisível. Vocês já pararam para pensar que não existe nenhum rio reto? A gente pode olhar nos mapas. E vai ter um pedacinho dele que anda mais em linha reta. Mas a trajetória de um rio é sinuosa. E aí eu pergunto para vocês, o rio fez a margem ou a margem moldou o rio? As duas coisas. O rio faz a margem, faz o desenho da margem, ao mesmo tempo em que a margem controla o rio. Porque tudo na vida encontra o seu fluxo, encontra o seu caminho. Eu tive um parceiro de trabalho que passou por um momento familiar muito difícil há umas 2 semanas atrás. E aí eu disse, vou mandar um áudio pro fulano. Mandei um áudio pro fulano. Daí eu pensei, eu vou mandar um áudio pro fulano como chefe, né? Eu vou mandar um áudio no CPF ou no CNPJ, né? Deus, não, vou mandar 2 áudios, um no CPF e um no CNPJ. Mas primeiro eu vou mandar o do CPF. E eu disse pra ele, eu disse, cara, eu sei exatamente o que tu tá passando. Porque eu já passei por algo muito parecido com alguém que eu amo. E eu te garanto que o pior dia da tua vida tu já passou por ele e sobreviveu. Todos que estão aqui, eu posso afirmar
eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Tu já passou pelo pior dia da tua vida e sobreviveu. Talvez amanhã seja mude o ranking. Tu tem um pior dia da tua vida de novo. E tu vai sobreviver também. Mas todos nós aqui que vivemos 33, 40, 50, 60 anos, já tivemos um pior dia na nossa vida. E eu quero agora que vocês façam esse exercício mental. Pensa no pior dia da tua vida, no dia mais desgraçado da tua vida. Tu sobreviveu esse dia. Porque a vida vai sempre encontrar o seu caminho. Sempre. Sempre. Quando a gente estuda em profundidade o Espiritismo, a gente vai aprender que esse cara aqui, ó, o Allan Kardec, é o grande codificador do Espiritismo, né? O Allan Kardec, então, lá na época do Iluminismo, na França, começou a ver que tinha uns fenômenos, começou a estudar e compôs as 5 obras que a gente chama do Pentateuco Espírita, que a gente chama das obras básicas, aquilo que fundamenta o Espiritismo até hoje. Esse cara, ele é fantástico. Vocês sabiam que se o Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nome verdadeiro do Allan Kardec, se ele tivesse se rebelado e dito assim, não, isso aí não é pra mim, eu vou abrir uma padaria. Vocês acham que o Espiritismo não ia existir? Já que ele é o grande codificador? São Luís, o grande mentor de Allan Kardec, certa feita disse pra ele. Ele pergunta, né? Ele se arriscou, ele foi corajoso nessa aí. Ele perguntou pro São Luís: e se por acaso eu desistir da tarefa? E se por acaso eu tropeçar no meio do caminho, se eu cansar da tarefa, se eu não tiver forças suficientes? São Luís disse para ele: fica tranquilo, meu irmão. Nós temos o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, o plano F. Jesus, em determinado ponto da sua vida, chega para um moço de coração puro, um jovem cheio de vida, um Deus no coração, benevolente, caridoso. Só que ele era muito jovem, ele era um atleta, e ele iria correr uma corrida de bigas, que eram carroças, era tipo a Fórmula 1 da época. Jesus chega para esse moço. Tu imagina tu encontrar Jesus? Claro que eu vou defender o cara, na época ele não sabia que Jesus era Jesus também, né? Mas imagina Jesus chegar para ti e dizer a seguinte frase: tu já tens o coração no reino, larga tudo e me segue. E aí ele diz assim para Jesus: Jesus, estamos fechados, assina o contrato aí, mas antes eu tenho que fazer uma corrida aqui, uma última corrida. Ele morre. Ele sofre um acidente na corrida e morre. Aí eu pergunto para vocês: Jesus errou? Vamos chegar num contexto que não, né? Tomara, senão nós estamos no lugar errado. Um ser perfeito, de absoluta inteligência e moralidade, errou ao julgar aquele menino, ao fazer o convite, larga tudo e me segue? Não. Jesus fez o convite, ele negou. Jesus não conseguiu cumprir a sua missão porque faltou esse rapaz? Não. Cumpriu, com êxito. Jesus se alegraria se ele tivesse largado tudo e seguido Jesus? Obviamente. Jesus teria se alegrado por ele, mas não por causa dele. É preciso que a gente entenda isso, e é preciso muita humildade para entender isso. Porque a gente cresceu num mundo em que as pessoas nos dizem: tu é especial, tu é fantástico.
E nós somos muito importantes. Os meus pais estão aqui, eu tenho certeza que para eles eu sou a pessoa mais importante do mundo. Mas a vida acontece através de nós, não para nós. A vida vai seguir o seu fluxo. Tá tudo bem. Ah, mas e se eu... Tá tudo bem. Não, mas o fulano... Não, o fulano não precisa. Não precisa. Ai, mas porque lá em 1900 em Guaraná com rolha, o fulano me disse uma coisa, isso aí acabou com a minha vida. Não. Isso aí faz 30 anos, amiguinho. Ó, foguete da ré hoje. A vida seguiu o seu fluxo, seguiu o seu caminho. A vida vai sempre seguir o seu fluxo, o seu caminho. A providência divina sempre encontra o seu propósito. E é preciso que a gente, de coração aberto, às vezes diga assim, ó, tá? Perdi o controle, cheguei no meu limite intelectual, financeiro, emocional, mental. Eu vou respirar aqui, fazer uma oração, vou colocar Deus como propósito. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas encontram o seu lugar. E muita atenção, quando falamos Deus, não estamos falando de igreja. Quando estamos falando de Deus, estamos falando do conceito ápice daquilo que ele significa. Eu nem gosto muito de usar a palavra Deus, porque confesso para vocês que para mim é um conceito um tanto quanto difícil de entender. Se a gente for parar para pensar, o próprio livro dos Espíritos, né? Primeira pergunta do livro dos Espíritos: que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Com todo respeito aos espíritos, com todo. Mas isso é uma resposta muito abstrata para um cara que trabalha com concreto e tijolo que nem eu. Então eu até evito usar a palavra Deus porque é um conceito muito abstrato. Eu pego Jesus, né? Jesus a gente tem mais informação. Tem todo um evangelho ali, tem toda uma história do cara. Quando a gente coloca Jesus e os seus conceitos em primeiro lugar, todas as outras coisas encontram o seu lugar. Então eu colocar o reino em primeiro lugar na minha vida, não é dizer que eu vou abrir mão da minha vida pessoal, que eu vou abrir mão do meu trabalho. Estaria sendo um hipócrita aqui. Eu estaria sendo um hipócrita aqui. Fazem 3 anos em que eu tirei o pé da minha atividade religiosa para focar na minha vida profissional. Não é isso, não é abandonar as coisas. As aplicações práticas de colocar Deus no controle das coisas, colocar Jesus como objetivo, como foco, na minha vida pessoal, é que eu tomo menos decisões reativas. Toda vez que eu tomo uma decisão reativa, eu estou sendo instintivo. Todas as vezes. Eu acho muito legal quando a pessoa diz assim: ah, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, bateu, levou. Isso aí não está fechando muito com... Quando que no Evangelho a gente viu Jesus tendo uma reação reativa, de bate-pronto? Pelo contrário. O cara bate nele e ele dá outra face. Os caras prendem ele diz para Pedro: Pedro, deixa que me leve. Está tudo certo, tudo cumprindo seu propósito. Quando a gente coloca Jesus e os seus ensinamentos do Evangelho, da Boa Nova em primeiro lugar, a gente toma menos decisões na vida reativa. Na vida profissional, a gente coloca o propósito antes da carreira.
A gente coloca pessoas antes do dinheiro. A gente coloca o processo e a caminhada antes do resultado. Na nossa atividade de liderança, seja profissional, seja na casa espírita, seja em qualquer atividade que tu faça, a liderança confiante e tranquila, ela compartilha também tranquilidade. Eu particularmente, eu gosto muito de futebol. E eu me incomoda muito o treinador que quando acontece uma falta, assim, quer entrar em campo e bater no árbitro. O treinador é o principal líder de um time. Se o treinador perde a cabeça, ou o capitão, o time todo se desorganiza emocionalmente. Emocionalmente. E na nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, tal qual nos fala o Espiritismo, toda vez que eu coloco os ensinamentos do Cristo, que levam a Deus, em primeiro lugar, a minha vida se organiza. Quando eu entendo que eu sou parte do todo, e não o todo está para mim, eu entendo o meu lugar e eu tiro pressão. Às vezes, pessoal, a gente precisa tirar a pressão de si mesmo. Às vezes a gente começa a achar que é o rei do mundico. Então, se eu morrer amanhã, acabou, todas as pessoas que estão ao meu redor vão morrer junto, porque eu sustento, eu sou o cerne moral, o cerne financeiro. Não! Se tu morrer amanhã, as pessoas vão chorar, vão ficar tristes, mas a vida vai continuar. Vai continuar. Porque a vida acontece através de nós e não para nós. E tudo está exatamente onde deveria estar. Esses tempos eu ouvi uma frase, não lembro aonde, vou confessar, em que a pessoa falava o seguinte: viver ansioso é acreditar que Deus vai falhar. E se por um acaso eu não tenha conseguido expressar as ideias aqui hoje, se eu não tenha conseguido concentrar minha energia direto no teu coração, direto na tua mente, que tu saia daqui com essa única frase: já sairei daqui satisfeito. Viver ansioso é acreditar que Deus irá falhar. Ele nunca falhou. Nunca. Não acho que ele pretenda começar agora. Não acho que ele pretenda começar a falhar amanhã. Então nos concentremos naquilo que realmente podemos mudar. E entreguemos todo o resto e todo o propósito das nossas vidas a Deus. Mais precisamente, os ensinamentos de Jesus, o Cristo. Muito obrigado, pessoal.